Uma petição pública pela qual os cidadãos se manifestam contra a possibilidade de reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado ultrapassou já no segundo dia a marca de 450 mil assinaturas e se aproxima rapidamente do 500.000 de apoios. Com a petição, os cidadãos esperam sensibilizar os senadores para que votem contra a reeleição de Pacheco. O texto da petição diz: a eleição do próximo presidente do Senado é o terceiro turno do Brasil. Somos contra a reeleição de Rodrigo Pacheco, pois ele se rendeu a Lula. Lula é Pacheco, Pacheco é Lula e o Brasil é Pacheco não. Só existe uma casa no Congresso Nacional que tem o poder de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, o Senado. Um presidente que está com Lula está contra o Brasil. Senadores, pedimos, votem contra Rodrigo Pacheco. Sob o comando do senador Rodrigo Pacheco, o Senado sofreu uma intensa paralisia. Comissões deixaram de funcionar e o plenário também muitas vezes não era convocado. O exemplo mais emblemático foi a Comissão de Constituição e Justiça, que, presidida pelo ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre, virtualmente não funcionou, impedindo o andamento de incontáveis projetos dos senadores. Devido à altíssima rejeição do presidente da Casa, um placar foi organizado para que os senadores possam manifestar sua intenção de voto e esclarecer aos cidadãos se votarão contra a reeleição de Pacheco. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, também não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partido político. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Há mais de 18 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Em outra frente, mais de 5.000 advogados assinaram uma carta aos senadores na qual pedem que Pacheco não seja reeleito. Ouça trechos. Excelentíssimos senadores, cumprimentando-os cordialmente, o Movimento Advogados de Direita Brasil apresenta a Vossas Excelências razões que perfazem a importância da votação para a presidência do Senado Federal em 1º de fevereiro de 2023, quando essa casa, representativa dos estados do Brasil, elegerá um novo presidente para o Senado brasileiro. A história recente nos conta que o atual presidente do Congresso Brasileiro, excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, no exercício de seu mandato como representante dos estados do Brasil na Casa do Povo, de forma reiterada, permaneceu omisso e inerte em suas atribuições, deixando de atuar em prol da satisfação dos anseios de maciça parte da população, permitindo deliberadamente tanto a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, como na esfera do próprio Poder Legislativo. Sua omissão causou um mal que julgamos quase irreversível, posto que permitiu que aqueles que deveriam guardar o cumprimento de nossa Carta Magna a vilipendiassem diuturnamente, razão pela qual o país jaz em completo estado de exceção, enquanto o povo brasileiro segue assustado com tamanha insegurança jurídica, submetido que está a toda sorte de arbitrariedades insanas. Os senhores senadores, através do voto popular, receberam a incumbência de externar as vozes das ruas, sendo imperioso que representem com liberdade a vontade de cada estado e, assim, façam com que se reerga o Senado brasileiro, hoje refém do Poder Judiciário, pela atuação afora dos limites constitucionais de ministros que vêm arrasando o povo brasileiro. A atuação firme e presente do Senado Federal é imprescindível para que os entes públicos de quaisquer dos 3 poderes e a sociedade civil convivam harmonicamente, certos de que a segurança nas políticas de Estados desenvolvidas sejam legais e sempre emanem da vontade popular, seu destinatário final e fonte original do Estado. Acreditamos que tarda a necessidade de criteriosa avaliação técnica com outros meios de validação que submetam a crivo e substituam a indicação presidencial e sabatina meramente política daqueles que, por lei, estão sujeitos à aprovação dessa Casa Legislativa, candidatos à ocupação de cargos vitalícios junto ao Poder Judiciário, vez que são de suma importância na guarda e cumprimento da Carta Constitucional, garantindo a paz social e a segurança jurídica em nossa nação. Assim, igualmente deve ser criteriosa a eleição do representante máximo do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal, vez que deverá ser a voz que fala por 212 milhões de cidadãos e seu silêncio é igualmente devastador. A aludida proposta possui apoio expresso do Movimento Advogados de Direita Brasil, com 5.341 advogados que atuam nos mais diversos segmentos do direito em todos os estados da federação.
Hoje, com a omissão do senador Rodrigo Pacheco, atual ocupante do cargo de presidente do Senado, que se assenta perante lideranças judiciais e políticas para negociar direitos que deveriam ser indiscutíveis, como, por exemplo, o direito de opinião, da crítica e da livre manifestação, essa casa perde sua preciosa credibilidade e confiança diante dos olhos da nação, que assiste estarrecida à situação caótica em que foi lançada deliberadamente pela atitude de alguns e inação de outros, todos igualmente responsáveis pelo caos instalado. Um novo presidente terá a robusta obrigação de honrar essa casa do povo, a fim de resgatar a confiança dos brasileiros, além de recompor a paz social, reconquistando o respeito internacional anteriormente alcançado diante dos olhos do mundo, que hoje acompanha os desdobramentos de nossa derrocada política e social rumo ao abismo do comunismo cubano, quiçá da ditadura venezuelana ou ainda do fracasso político e econômico da Argentina. É sabido que toda a América Latina está às portas de graves revoltas sociais e o Brasil precisa urgentemente se reorganizar em defesa da sua soberania e contra esse estado de coisas. Para isto, precisamos de um novo presidente do Congresso Nacional, comprometido com o país, última possibilidade de evitarmos o precipício que se avizinha. Desse modo, o senhor Rodrigo Pacheco deve ser devolvido ao seu cargo de origem e que o novo viés que veja o faça abraçar o todo nacional e perceber o peso desta cadeira, cujos atos de sua responsabilidade poderiam, se o quisesse, obstar e impedir as desventuras que foram largamente proporcionadas ao povo. Salienta-se, portanto, o vulto e a importância da votação para a eleição do presidente do Congresso Nacional no Senado Federal no dia 1º de fevereiro de 2023, objetivando garantir um novo presidente que venha exercer a sua legislatura com lisura, autonomia, compromisso público e independência. Outro sim, o Movimento Advogados de Direita Brasil requer a sua prestigiosa atuação em prol de apoiar e votar no senador candidato Rogério Marinho quanto à criação e desenvolvimento de projeto de lei que vise aperfeiçoar o processo de aprovação por critérios técnicos por essa Casa do Senado de ministros que ocuparão cargos junto ao Poder Judiciário, conforme sugerido acima. Requer ainda o empenho de Vossa Excelência para que a votação da presidência do Senado se dê por voto nominal aberto, com a transparência que se faz necessária em um momento tão crucial para o futuro do país e para que a população tenha, através do conhecimento dos votos dos representantes de seus estados, a confirmação daqueles que estão de fato a serviço do povo e pelo bem do Brasil. Mister se faz evidenciar que, embora expressemos principalmente o nosso apoio à candidatura do senador Rogério Marinho, entendemos que os senhores senadores tenham como principal missão o derrocamento do atual presidente do Senado, um dos maiores causadores do caos instalado em nosso país e da perda da independência do Congresso Nacional. Neste sentido, caso haja desistência do nobre senador Rogério Marinho em favor do também nobre senador Eduardo Girão, declaramos que, da mesma forma, apoiaremos a decisão que melhor lograr êxito na derrota definitiva do senador Rodrigo Pacheco.